de 2025. 257. 257. Para mim é um grande prazer, é uma grande satisfação poder transmitir a verdade a povos, línguas e nações. A população na escuridão das religiões encontra-se enganada de forma total. Dá pena, porque no meio dessa população tem pessoas boas, bem intencionadas, enganadas. E o engano é enorme. O engano é absurdo. Eu venho sofrendo coisas terríveis no meio da turbulência, no meio da miséria, no meio do engano, querendo levar as pessoas a um lugar de tranquilidade infinita. Mas as pessoas não conseguem enxergar porque foram cegadas por Satanás. Satanás, no passado, utilizou o povo judeu para esconder o nome do nosso Pai, dizendo que o nome era muito forte para que o povo não se blasfemasse do nome, teria que esconder. Eles confessam que o nome do nosso Pai é Yahweh. Assim como também eles confessam que o nome do Messias é Yahushua. Yahweh, Supremo. Shua, salva. Yahweh, salva. Yahushua. Mas Yahushua salva de que forma? Trazendo a verdade, mostrando que as pessoas têm que abandonar todas as entidades religiosas do mundo, sem exceção, maometismo, judaísmo, islamismo, budismo, cristianismo, todas as religiões do mundo são enganos de Satanás. Satanás impôs nos homens e nas mulheres o medo, o terror. E colocou as pessoas na escravidão, implorando para seres que ele inventou como deuses. Os gregos, por exemplo, eles são politeístas, adoradores de muitos deuses, mais de 33 mil. E o nome Deus que eles implantaram na Bíblia originou do grego Theos, e Theos é Zeus, e Zeus é Deus, a maior estátua do país grego, a maior estátua da Grécia. A Igreja Católica Apostólica Romana, no passado, ela matava, queimava, enforcava os profetas do nosso pai Yahweh. Agora, o impressionante é que você pega a Bíblia que eles fizeram, tradução em português, Bíblia Sagrada, tradução em português por João Ferreira de Almeida. Mas quem era esse João Ferreira de Almeida? Um padre. Aí eu faço a seguinte indagação a você. Qual a lógica de quem mata, queima, enforca os profetas está trazendo a verdade ao povo? Nenhuma. Eles consumiram com a verdade. Eles queimaram a maioria dos manuscritos deixados pelo pai Yahweh. E os poucos que eles deixaram,
como isca para pegar o peixe, eles misturaram na Bíblia, manipularam para o povo não entender o pouco de verdade que tem no livro chamado Bíblia. E o Pai nas alturas, o meu precioso e alvo, me envia a esse mundo num caos, nascer na inocência e depois de um certo tempo começa a mostrar na minha mentalidade o porquê eu nasci nesse mundo, o que vim a esse mundo fazer, mas de antemão foi me dito que eu seria perseguido e invejado pela população, inclusive os inimigos da minha casa, os meus próprios inimigos são os meus familiares. Observa que lá no passado foi dito: os inimigos da tua casa são seus próprios familiares. Mas o porquê disso? Porque Satã, ele não tem corpo carnal e os seus adeptos não. E aí ele utiliza as pessoas, e as pessoas não sabem que estão sendo utilizadas por seres invisíveis que penetram de repente e cria o caos. Aí você não sabe de que o que está acontecendo. Aí você fala assim, que a irmã fulana de tal é isso, que ela é aquilo, que ela é aquilo lá e tal, e larga a botina naquela irmã. E se eu disser para você que às vezes nem é aquela irmã que está fazendo aquilo? Alguém utilizando aquela irmã na inocência para ela fazer o que ela não quer fazer, mas ela ludibriada, enganada, e Satanás de forma camuflada utilizando ela para fazer coisa que não deve. E aí você vai meter a botina nessa irmã, sendo que a coitada está sendo utilizada por um ser invisível de Satanás. Que aquele irmão é não sei o que lá, e tererê, e larga a botina no irmão. Quantos irmãos eu já vi falar assim, gente, por que eu fiz isso? Eu não estou entendendo por que eu fiz esse tipo de coisa. Porque ele foi utilizado por alguém. Agora, Satanás utiliza de acordo com o teu caminhar, porque ele tem limite, ele tem limitações. Esses seres, eles não podem com quem está andando de forma aliada com o Ial. Ainda que eles tentam, mas eles não conseguem avançar. Eles podem até tentar, mas não conseguem avançar. Agora, existem casos isolados que Yahweh permite os seres satânicos colocar as pessoas em más lençóis, provando para os seres satânicos se aquela pessoa alinhou a Yahweh ou não. É o caso de Uve, que você chama de Jó. Quando o ser Satanás, que nós chamamos de Satanás, que o nome dele é outro, ele comparece a Yahweh fala, observaste o meu servo Uve, que eles chamam de Jó? Porque ali Yahweh estava mostrando para Satã que mesmo judiando de Iuve e colocando ele em más lençóis, ele não se rendia a Satanás. Tem pessoas que servem a Yahweh só se a vida dele estiver andando, vou falar no linguajar do povo, só de boa. Que Yahweh é bom, que Yahweh é precioso, não sei o quê. Se ele entrar em más lençóis, ele começa a murmuração, fala, esse tal de Yahweh aí, isso é furada, parece que quando eu estava no Deus de Jesus, eu estava melhor. É grave, a situação é grave. Agora, o título dessa live é A Arca da Aliança. Mas que arca de aliança é essa? Será que essa arca de aliança que está na Bíblia, né? Em Êxodo, será que
essa arca é a arca verdadeira ou é uma arca de madeira inventada por Satanás? Observa o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás e nem lhes darás culto. Então você não pode fazer imagem de nada para representar as alturas. Mas aí fizeram uma arca dizendo que era para representar o Altíssimo Yahweh. Será que está correto? A Bíblia é um livro feito por Satanás, é um livro de macumbaria, de feitiçaria, para o povo nunca ter acesso à verdade. Se algo não me manda para cá, vocês iam morrer na cegueira total, na idolatria total, sem saber a verdade. Porque eu nasci aqui também sem saber a verdade, tive que passar pelo mesmo que vocês estão passando, têm passado, para depois de algo me mostrar o que eu vim fazer. Mas eu teria que conhecer o sistema religioso na carne. A coisa é mais séria do que se possa imaginar. O que era a Arca da Aliança que eles fizeram? A Arca da Aliança no Antigo Testamento Bíblico era uma caixa de madeira revestida de ouro que simbolizava a presença de Deus e a sua aliança com o povo de Israel. Olha só, conforme instruções divinas a Moisés, guardava as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um pote com o maná representando a lei. Isso é tudo satânico. O sacerdócio e a provisão divina. Divina é um demônio, divino e divina, são seres satânicos. Era um objeto sagrado que acompanhava os israelitas. Muito bem, israelitas. O nome Israel são 3 demônios. Is é um deus, Ra, outro deus, e El, outro deus. Ou seja, representava os demônios. Marcando a sua presença e proteção em guerras. Yahweh nunca mandou fazer guerra. Satanás, sim. Deus manda fazer guerra. E no tabernáculo, templo, Yahweh nunca mandou fazer tabernáculo, Yahweh nunca mandou fazer templo. Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E desapareceu após a destruição de Jerusalém pelos babilônicos no século VI, antes do Messias. É o cúmulo dos cúmulos. A Arca da Aliança, presta atenção, no Antigo Testamento Bíblico, era uma caixa de madeira revestida de ouro que simbolizava a presença de Deus, não de Yahweh, a presença de Deus. É uma arca satânica que representava a presença de Deus, que é Zeus, o demônio que trabalha no Zeus, no Deus. Mas Deus atende. Atende, é um demônio. É um ser que não tem corpo, que atende. O cidadão foi lá na igreja e pediu para Deus e Deus atendeu ele. Mas não foi Yahweh, foi Deus. Será que é por acaso que está escrito lá em Mateus, capítulo 7, 22? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não curamos enfermos? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Apartai-vos de mim, que eu nunca te conheci. Deus faz maravilha, Deus cura enfermo, Deus dá prazer, Deus faz você dar glória, que é uma outra deusa, manda você honrar ela. Fala, eu recebi a vitória, que é outra deusa, você recebeu uma deusa. No jogo de futebol, quando termina o jogo, dá um deus lá pro cara, um troféu. Observa o nome, troféu, vem do El cananeu que os babilônios adoravam. Troféu, Emanuel, vem do El cananeu que os babilônicos adoravam.
É coisa satânica. Mas vamos lá. A Arca da Aliança, no Antigo Testamento Bíblico, era uma caixa de madeira revestida de ouro que simbolizava a presença de Deus. E a sua aliança com o povo de Israel, que se tornou maligno porque se entregou para Satanás. Conforme instruções divinas, divino é o nome de um demônio. A Moisés, não. Yahweh nunca mandou Moisés fazer arca nenhuma. Yahweh mandou Yahushua construir uma arca. Mas essa arca que Yahweh mandou Yahushua construir não é de madeira. Eu vou mostrar para você hoje qual é essa arca. Tem nada a ver com madeira de cetim. Não. Olha, guardava as tábuas dos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos inventaram. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, você vai amar os demônios sobre todas as coisas, porque Deus é Zeus, o pai dos demônios. Os gregos reverenciam mais de 33 mil deuses representados pelo Deus maioral, que é Zeus, que é Deus. Ou seja, é uma imensidão de seres que revoltaram contra Yahweh, se rebelaram, caíram de posição, e esse Deus representa eles, esses seres que nós chamamos de demônio, essas coisas aí, mas na verdade são seres que não têm corpos carnais. Como eles não têm corpos carnais, eles inventam imagens para eles serem representados. Quando você vai numa macumbaria, que você vê lá vários bonecos lá, várias estátuas, cada estátua daquela representa um guia deles. Você for na igreja católica, você vai ver lá várias estátuas. Cada estátua daquela representa um guia dos católicos. Representa um ser que não tem corpo carnal, que nós chamamos de demônio. Na verdade, são seres caídos, que vocês chamam de anjos caídos, mas a palavra anjo não está certa, porque como anjo, se a letra J só tem 500 e poucos anos, e a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, não tem nada a ver. É como o nome Jesus, não tem lógica, porque o J só tem 500 e poucos anos e ele tem mais de 2.000. O J foi surgir mais de 1.400 anos depois que ele tinha morrido. Então não chamava Jesus. O nome dele era Yahushua. E ele levava consigo o nome do seu pai, que é Yahweh. Aí acrescenta Shua, que é salva. Eu sou representante de Yahweh no mundo. Eu desci as partes mais baixas do mundo para mostrar para vocês o que é dor, como suportar dor, como suportar sofrimento, que o homem tem condições de estar na dor e não blasfemar de Yahweh. Ah, mas é difícil, porque eu quebrei a perna em 2 lugares, como é que eu vou suportar isso e agradar Yahweh? Eu continuo agradando Yahweh a mesma coisa. Estou provando para você que o homem que aderiu a Yahweh, a mulher que aderiu a Yahweh, não vai ficar murmurando porque quebrou uma perna, quebrou um braço ou coisa semelhante. E tem eu não tenho dívida a pagar não, tá? Estou sofrendo para mostrar para vocês que tem como no sofrimento ser íntegro com Yahweh. Respeitar Yahweh e viver com Yahweh. Agora, vocês, só porque vem uma coisinha qualquer, começam a reclamar, começam a murmurar, e aí a coisa fica feia para você. Instrução, ó. Então vamos lá. A Arca da Aliança no Antigo Testamento Bíblico era uma caixa de madeira revestida de ouro que simbolizava a presença de Deus. Observa. E a sua aliança com o povo de Israel, não com o povo Yahuul. Povo de Israel. Tem nada a ver com o povo Yahuul. Conforme instruções divinas, ó, de um demônio, instruções divinas, ou seja, instruções de um demônio, o tal de divino, deu a eles. Esses demônios foi quem mandou eles fazer essa arca. Guardava as tábuas dos 10 mandamentos. 10 mandamentos inventaram. A vara de Arão, também inventada, e um pote com o maná,
representando a lei. Mentira, isso é inventado. O sacerdócio e a provisão divina, ó, provisão divina. As leis que Satanás deu ao povo, que o ser satânico deu ao povo, era um objeto sagrado que acompanhava os israelitas. Observa que acompanhava os israelitas, não o povo Yahushurul. Marcando a sua presença e proteção em guerras, tá vendo? Yahweh não manda fazer guerra. E no tabernáculo, templo, ou seja, Yahweh não mandou fazer templo. E desapareceu após a destruição de Jerusalém pelos babilônicos no século VI antes do Messias. Isso é o cúmulo. Gente, qual é a verdadeira arca? O homem ou a mulher está vivendo numa religião, uma entidade religiosa, seja qualquer que seja. Ele ou ela ouve a mensagem verdadeira. A partir desse momento, ele dispunha a construir uma arca. Eu vou fazer a minha arca com Yahweh. Eu estava enganado no Deus, no Jesus, na glória, que é uma deusa, na vitória, que é outra deusa, na graça, que são 3 deusas gregas. Eu estava na idolatria, servindo aos demônios sem saber. O verdadeiro nome do meu Pai, que me deu o fôlego de vida, é Yahweh. Eu vou retratar o meu passado sujo. E daqui para frente, eu vou fazer uma aliança com o meu Yahweh, vou fazer uma arca, vou construir a minha arca. Você é a arca. Eu vou jogar de mim para fora tudo que eu pensava errado. Meus pensamentos agora vão ser positivos e não negativos. Se eu enganei no passado, daqui para frente eu não engano mais. Se eu mentia no passado, o meu passado, daqui para frente eu não vou mentir mais. Se eu defraudei alguém alguma coisa, eu peço perdão. Se eu puder restituir, eu vou restituir e nunca mais farei tal coisa. Aí, quando você toma essa posição, você passou a construir uma arca. Você é a arca, você é o templo da presença de Yahweh habitar em você. Quando a sua arca estiver construída, Yahweh vai passar a lhe utilizar, lhe dar conforto, lhe dar alegria, lhe dar facilidade para você andar, para você navegar, para você viver uma vida nova, mesmo estando nessa bagunça, você vence com mais facilidade, porque aí você tem a presença de Yahweh, que é superior à presença do ser satânico, e essa presença de Yahweh vai lhe sustentar, vai lhe dar força, coragem, disposição de suportar as dores e as aflições com calma e tranquilidade, sem murmuração. Essa é a arca que Yahweh mandou construir. Yahweh nunca mandou construir arca de madeira. Isso é coisa que enfiaram na Bíblia. Yahweh nunca mandou Moisés construir arca, coisa nenhuma. Yahweh mandou Yahushua. Observa que o nome de Josué na Bíblia é Yahushua, não era Josué. Só que eles inverteram. Disseram que Moisés tirou o povo do Egito, que era Mehushua também, não é Moisés. Não, quem tirou o povo do Egito foi Yahushua. E quem mandou, Yahweh mandou fazer uma arca foi Yahushua e não Moisés. E hoje eu estou aqui construindo essa arca. Eu estou convidando um povo para deixar a idolatria. Vamos construir uma arca. Vamos construir um reino para nós vivermos nele. E Yahweh vai construir
um novo sistema aqui nesse mundo, é uma arca voltada para a verdade, fora da idolatria. Nós vamos beber na fonte borbulhante que é Yahweh, e ele vai lhe dar poder, tranquilidade, capacidade de vencer e entrar conosco no 7º milênio, aonde viveremos uma arca perfeita para Yahweh. Que assim seja. Diga alguma coisa, Sara. Eu fiquei surpreendida agora com essa notícia, né? E acredito que os irmãos conseguirão entender. A partir do momento que você, aqui você está em dois caminhos, né? E aí você vai escolher qual que você vai querer para sua vida. Viver no erro é uma coisa do passado. Agora você tem a escolha certa, se você quer continuar no erro ou se você quer continuar na verdade. Se mentir, não minta mais. Se fez alguma coisa errada, veja que isso não vai lhe levar para frente. Então aí tá aí, os dois caminhos. E tem mais, se cair, levanta. É. Se você for viajando e tropeçar e cair, você vai permanecer deitado ou vai procurar se levantar? Com certeza se levantar. Porque todo homem e toda mulher é sujeita a tropeçar e cair. É. Porém, se cair, levanta. E algo vai te ajudar. As religiões, Satanás colocou na cabeça do povo o medo de ir para o inferno, sendo que você já está nele. Agora, existe um inferno pior do que esse, que é quando a pessoa morre sem se preparar, entra numa situação feia. Tem algo aqui que eu nunca disse, eu vou dizer. Esse povo que está no mundo, esse povo é o mesmo povo desde o início. Só que tem uma coisa que eu nunca disse a vocês, que vou dizer agora. Desse povo lá do início, tem deles que não voltaram aqui e não vai voltar agora. Só voltarão no 7º milênio. Eles estão aqui embaixo mesmo, num lugar de tranquilidade. O lugar que eles estão são tranquilos, aguardando nós. Eles estão aguardando o 7º milênio para eles nos ajudar. E tem mais, eles vão nascer aqui em corpos de pessoas, mulheres. Tá? Eles ainda têm essa, eles vão ter que passar esse processo. Porém, eles não vão sofrer ao passar 9 meses na barriga de uma mulher e tal. Eles vão nascer numa condição de conforto. Como Yahweh Tizá, que vai nascer aqui ainda. Ele está aqui conosco, nesse mundo mesmo, num outro sistema, num lugar reservado, aguardando chegar o 7º milênio para nos ajudar a fazer o trabalho. Eles vão nascer aqui já nos ajudando. Já vai nascer um menininho esperto, alegre, iluminado, uma menininha esperta, alegre, iluminada para ajudar a fazer a obra. Não são todos que estão aqui, não. Teve deles que foi recolhido, né? Passou aqui no mundo, sofreu aqui no mundo, só que aí eles não têm mais nada o que pagar, mas eles estão aguardando nós chegarmos, vencer o reinado de Satanás aqui. A hora que vencer o reinado de Satanás, o reinado de Satanás vai ser tirado, aí entrará o reino de Yahweh, e eles nascerão no nosso meio para nos ajudar. Ok? Vamos avante, construindo uma arca perfeita para Yahweh, né? É uma aliança com Yahweh, é uma arca. A arca da aliança é essa. É um povo que se aliou, fez uma aliança com Yahweh. Construiu uma arca para Yahweh, essa é a arca. Não é templo de madeira. Ok? Vamos avante, Yahweh é precioso e cuidará de cada um de nós. Que assim seja. Estamos com tudo nas mãos, é só erguer a cabeça, ter certeza que estamos no caminho perfeito, não temos religião, não colocamos regras em ninguém, cada um é livre para viver como bem quiser. Porém, uma coisa eu lhe digo, se você entregar a sua vida a Yahweh, ele vai lhe iluminar e aos poucos ele vai lhe levantando e você gozará um gozo profundo que ele lhe dá. Ok? Eu posso falar uma coisa? Sim.
Você falou uma coisa interessante aqui, que os que estão lá estão esperando chegar ao 7º milênio. E a gente que estamos aqui, espere com paciência chegar ao lugar que tem que chegar. Eu sempre falo para mim mesmo, eu quero chegar no meu lugar. Eu não quero chegar no lugar de ninguém, eu quero chegar no meu lugar. Só isso que eu falo. Vamos chegar no nosso alvo desejado, e algo vai nos levando para lá. Vamos chegar no lugar perfeito, aonde vamos regozijar. E algo nas alturas contempla você, e algo nas alturas está lhe contemplar. Vamos avante com Ialgo, ele é bom e vai nos ajudar. Vamos avante, o meu Ialgo conosco está. Vamos avante, o meu Ialgo é precioso para nós. Ele vai lhe ajudar, ele vai estar me ajudando. Eu creio em algo, eu o conheço. Eu digo a você, vamos marchar, e algo é precioso, conosco está. Que assim seja. Que assim Vamos seja. avante, quero deixar aqui a presença de Ialgo E um forte abraço. com os irmãos e as irmãs sinceras. Que assim seja. Que assim seja. Até mais. Até breve. Que assim seja. Que assim seja.